Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Lago do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. E nós agora vamos abordar o capítulo 11 e o capítulo 12. Mas antes de darmos início a esse estudo, nós vamos estar dirigindo a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela Escola Bíblica Dominical. Obrigado a todos aqueles que vão assistir, todos aqueles que estão empenhados em obedecer, Senhor, e querer aprender mais da Tua Palavra. Por isso, abençoe cada irmão, cada irmã. Abençoe minha vida também, que o Senhor possa me dar discernimento, sabedoria, compreensão, para que cada vez mais crescemos na graça e no conhecimento da Tua Palavra e que Tu abençoe e tenha compreensão a cada um que vai assistir, Senhor, esse vídeo. Que Tu possa estar abençoando cada família, cada lar e livrando-nos de todo mal. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos dar continuidade. Aqui no capítulo 11, fala-se das duas testemunhas. Vamos ver, de fato, quem são essas duas testemunhas que fala no livro de Apocalipse. A curiosidade sobre quem são as duas testemunhas do Apocalipse é um tema bastante discutido entre os cristãos. Essas duas testemunhas são mencionadas no capítulo do Apocalipse que descreve um contexto de perseguição contra o povo de Deus. Isso está lá no Apocalipse, capítulo 11, né? E em harmonia com o restante do livro, esse capítulo traz muitas informações e é caracterizado pelo uso de linguagem simbólica. Apesar dos detalhes, a identidade das duas testemunhas não são reveladas diretamente. O que a Bíblia diz sobre as duas testemunhas? Essa é uma pergunta. O autor do Apocalipse informa que as duas testemunhas recebem poder divino para profetizar por 1260 dias, vestidas de saco. Tá? Isso está lá em Apocalipse 11, 3. Em seguida, as duas testemunhas são identificadas como duas oliveiras e dois castiçais, que estão diante de Deus da terra. Também é dito que se alguém fizer mal às duas testemunhas, sairá fogo da sua boca, e esse fogo devorará seus inimigos, pois quem fizer-lhe mal deverá ser morto, conforme Apocalipse 4, 5. Apocalipse 11, 4 e 5. Além disso, também é dito que as duas testemunhas recebem poder para fechar o céu, para não chova nos dias da sua profecia. Elas também têm poder para converter as águas em sangue e para ferir a terra com pragas, conforme Apocalipse 11, 6. Mas quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra as tuas testemunhas. Essa besta vencerás testemunha e as matará. Então o corpo das tuas testemunhas ficará exposto na praça da grande cidade. Essa grande cidade é espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, onde Cristo também foi crucificado, conforme Apocalipse 11, 7 e 8. Na verdade, eu fiz até a questão da pergunta, mas no caso, essa besta vencerá as testemunhas e matará, né? Mas os corpos das tuas testemunhas serão vistos por homens de todas as partes da terra, por um período de 3 dias e meio. Também não será permitido que seus corpos sejam sepultados. Então as pessoas celebrarão a morte das tuas testemunhas. Elas presentearão uns aos outros, porque a profecia das tuas testemunhas tinham atormentando
os habitantes da terra. Está lá em Apocalipse 11, 9 e 10. Mas depois de 3 dias e meio, Deus concederá o espírito de vida novamente às tuas testemunhas, quer dizer, Deus ressuscitará. Elas se levantarão e os homens ficarão atemorizados. Então a terra ouvirá uma grande voz do céu, chamando as tuas testemunhas. E assim elas subirão ao céu em uma nuvem, na presença de todos os seus inimigos, conforme Apocalipse 11, 12. As diferentes interpretações sobre as tuas testemunhas do Apocalipse. Qual é? Existem realmente muitas interpretações que tentam explicar quem são as tuas testemunhas. Muitas dessas interpretações que surgiram ao longo da história do cristianismo foram defendidas por cristãos, sinceramente, comprometidos com a palavra de Deus. Neste texto, iremos expor as principais interpretações sobre a identidade das tuas testemunhas. Não iremos considerar aqui as interpretações defendidas por algumas seitas, pois isso desviaria do nosso foco. Também é válido lembrar que, por conta das dificuldades do tema, é importante que haja respeito com quem defende uma interpretação diferente da nossa. As tuas testemunhas podem ser Enoque e Elias. Dentre todas as interpretações sobre quem são as tuas testemunhas do Apocalipse, provavelmente essa seja a mais popular entre os cristãos. O principal ponto de defesa para que as tuas testemunhas sejam identificadas como sendo o profeta Elias e Enoque diz respeito ao fato que estes dois homens foram os únicos que estarem com Deus sem passar pela morte, né? Que a gente sabe a história lá de Elias que subiu num carro de fogo, quer dizer, e Enoque também que foi morto praticamente, não teve constatada sua morte física. Então, quem defende que eles serão as tuas testemunhas, afirma que estes dois homens foram coartados para essa missão final. Será no ministério das tuas testemunhas do Apocalipse que eles finalmente experimentarão a morte, né? Porque uma vez, se eles não experimentarem a morte física, eles vão no tempo, né, da profecia do Apocalipse, que eles seriam mortos, mas Deus ressuscitaria depois de 3 dias e meio. As tuas testemunhas são Moisés e Elias, quer dizer, é outra versão, que poderia ser Moisés e Elias. Esta interpretação é bem semelhante à anterior. A diferença é que, ao invés de Enoque, as outras testemunhas será Moisés, né, no lugar do Enoque. E a principal defesa para esta linha de interpretação fica por conta de que as tuas testemunhas possuem características que lembram os dias desses homens na terra, já que as tuas testemunhas poderão ferir a terra com toda sorte de praga e converter-se a água em sangue, como no ministério de Moisés, né? Que naquela época, lá no Egito, Deus deu esses poderes a Moisés para que transformasse a água em sangue, né? E houvesse aquelas pragas no Egito, para que o povo fosse liberto. Elas também terão poder para fechar o céu, para que não chova, assim como foi com Elias, né? Que Elias orou e não choveu. Outro ponto utilizado nessa interpretação é o fato que Elias e Moisés foram os personagens presentes na transfiguração de Jesus, conforme lá Mateus 17:3. Ainda sobre Elias, tanto essa interpretação quanto a anterior geralmente utiliza uma profecia de Malaquias para defender um possível retorno do profeta à terra, e lá em Malaquias 4, 5, 6. Quer dizer, as tuas testemunhas são cristãos desconhecidos? Uns acreditam que sim, né? Que não seja Enoque, nem Elias, nem Moisés. Mas essa interpretação diz que as tuas testemunhas do Apocalipse não serão personagens bíblicos e conhecidos. Na verdade, os teus profetas serão cristãos, ainda anônimos, quer dizer, desconhecidos.
que serão levantados por Deus no período final durante a grande tribulação. Então, esses dois cristãos exercerão um ministério muito importante e especial. Eles atuarão no espírito e no poder de Elias e Moisés, mas não serão eles próprios. Isto seria algo semelhante ao que ocorreu no ministério de João Batista, conforme Lucas 1, 15 e 17. Outras interpretações sobre a tua testemunha do Apocalipse é que outras duas importantes interpretações se destacam dentro da teologia reformada sobre quem são as tuas testemunhas do Apocalipse. Em comum, estas duas interpretações se apegam ao estilo literário do livro de Apocalipse, considerando especialmente o amplo uso do simbolismo. A primeira telas, defende que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Em outras palavras, as duas testemunhas são referência simbólica utilizada pelo autor do Apocalipse para se referir ao propósito central da Escritura revelada, no Antigo e no Novo Testamento. A segunda, mais amplamente aceita dentro da teologia reformada, diz que as duas testemunhas são um símbolo da verdadeira Igreja de Cristo. Então, as duas testemunhas representam no texto do Apocalipse toda a Igreja militante ao longo dos tempos. Quer dizer, há várias interpretações, neste sentido de essas duas testemunhas, ser Elias ou Enoque, Elias ou Moisés, ou mesmo, outros dois anônimos, outros dois cristãos, e que sejam anônimos, que Deus vai levantar para ser testemunha, para pregar a palavra de Deus, no caso, no futuro, que é no qual fala-se Apocalipse, ou então poderia ser até a interpretação do Antigo e do Novo Testamento, que poderia ser usado, que seria a própria igreja, que seria ali usada para ser essa testemunha. Mas, como eu falei com os irmãos e com as irmãs, o Apocalipse é um livro de interpretação e cada um interpreta de maneira. Isso eu tirei de vários estudiosos, que tem sua interpretação. E aí a gente tem que pedir discernimento e sabedoria a Deus, para que o Espírito Santo venha nos falar de fato, quem seria essas duas testemunhas. Será que a gente quer se aprofundar no estudo? Mas, de qualquer forma, que sejam essas duas testemunhas que venham, porque eles ali estão com o objetivo apenas de alcançar aquelas vidas que não foram salvas, que pregar o Evangelho para que elas venham ganhem essas almas para Cristo. Então não importa se é Elias, se é Enoque, se é Moisés, se é um cristão, quem que seja, mas é importante que vai vir essas duas testemunhas, que embora vão ser mortas, que vão ser mortas pela besta, e que mais ressuscitarão. Então, isso está aí nesse texto do capítulo 11. Agora, entrando no capítulo 12, eu queria abordar com os irmãos sobre a mulher e o dragão no Apocalipse, que é lá no capítulo 12, onde é narrado o relato sobre a mulher e o dragão. É um dos mais conhecidos e debatidos desse livro. A figura do dragão, como símbolo de Satanás, é a figura do filho da mulher, Não, como símbolo de Satanás. E a figura do filho da mulher como sendo Jesus, E praticamente um consenso. Porém, todo esse debate fica por conta da seguinte pergunta: quem é a mulher do Apocalipse 12? Então nós vamos agora abordar esse tema, para responder essa pergunta. Existem diversas interpretações que se propõem a responder esta pergunta.
A seguir, conheceremos algumas destas interpretações, a qual delas é que se apresenta mais coerente com essa escritura. A mulher é Maria? Essa é a interpretação defendida pela Igreja Católica, que entende que a mulher é um símbolo de Maria. Essa é uma das passagens mais utilizadas pelo catolicismo para defender uma ascensão de Maria no céu. A mulher é a nação de Israel? Essa é outra interpretação proferida por quem defende o pré-milenismo, o dispensacionalista, mas também existem estudiosos de outras linhas escatológicas que defendem essa posição. Nessa interpretação, os 1260 dias em que a mulher foge para o deserto representam o período da grande tribulação. A mulher ainda tem outra versão, que a mulher é a igreja. Essa interpretação entende que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a igreja é uma só. Logo, a mulher é um símbolo da igreja. Quer dizer, existem essas três interpretações, né? Que seria Maria, que seria a nação de Israel e que seria a igreja. E aí vem a mulher e o dragão, qual é melhor e qual a melhor interpretação? Então, primeiramente, é importante entender que a estrutura e organização do conteúdo do Apocalipse, bem como o seu estilo literário, sabemos que basicamente existem duas maneiras de organizar o livro, sendo em ordem sucessiva e cronológica, em ordem paralela progressiva. Paralelismo progressivo é que melhor se encaixa ao conteúdo do livro. É possível identificar as 7 seções as quais o livro está internamente dividido. Ou seja, no Apocalipse, a mesma história que compreende desde a primeira até a segunda vinda de Cristo é contada várias vezes, porém com ângulos ou focos diferentes. As 7 seções também podem ser organizadas em 2 grandes seções, sendo a primeira entre o capítulo 1 ao 11, agrupando 3 seções menores, e a segunda entre o capítulo 12 ao 22, agrupando 4 seções menores e totalizando as 7 seções. O tema de ambas as divisões maiores do livro é o mesmo, isto é, a vitória de Cristo e de sua igreja. Mas, enquanto a primeira grande seção nos mostra a luta externa entre a igreja e o mundo, a segunda grande seção nos mostra a profundidade por trás da cena, ou seja, mostra uma guerra entre os olhos carnais e não podem ver. Então, enquanto a primeira seção vemos o conflito entre a igreja e o mundo iníquo, a segunda seção vemos por que existe esse conflito. Quando João nos informa de outro conflito, o conflito entre Cristo e Satanás, o dragão. Voltando às 7 seções menores, que é a primeira seção, os 7 candeeiros, capítulo 1 e 3, vemos como Cristo se revela através de sua igreja e como ele conhece profundamente. Na segunda seção, os 7 selos, vem no capítulo 4 e 7, vemos a perseguição clara do mundo contra essa igreja. Na terceira seção, as 7 trombetas, capítulo 8 a 11, temos juízo parcial de Deus, também como resposta às orações da igreja perseguida, sendo derramado em forma de aviso contra o mundo perseguidor. E, finalmente, na quarta seção em questão, é o capítulo 12 ao 14, temos o dragão e seu aliado atacando a igreja como reflexo da luta que os olhos não veem, como já foi citado. Já no capítulo 12, vemos que o propósito principal do dragão é destruir o filho da mulher, Cristo. Por conta disso, a mulher é perseguida por ele, a fim que o nascimento do menino fosse evitado. Esse conflito é anunciado então no livro de Gênesis, onde lá em Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua semente e a tua semente e a sua semente. Esta é a sua semente, te ferirá o cabeça e tu ferirá o calcanhar. A semente da mulher, em Gênesis 3, é o filho varão. Em Apocalipse 12, tem como a serpente e o dragão. Podemos ver, na realidade, deste conflito, anunciando o primeiro livro da Bíblia por todo o Antigo Testamento, com a tentativa de Satanás em frustrar a promessa inicial de Gênesis. Ainda no Antigo Testamento, temos várias referências em que comprova que o simbolismo da mulher no Apocalipse é uma referência à igreja. Essa igreja forma um só povo escolhido em Cristo, um só rebanho, um só corpo, uma só esposa, uma única nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, conforme Isaías 54, Amós 9:11, Mateus 21:33 e Romanos 11:15 e 24, conforme também Gálatas 3:9 a 16 e versículo 29, e ainda em Éfeso 2:11 e Éfeso 5:32. E o apóstolo Paulo afirma que Abraão é o pai de todos os crentes, circuncidados ou não. Com base nisso tudo, creio que já começa a ficar claro qual é a posição mais coerente sobre a identidade da mulher. Não é mesmo? Sim, o tema principal do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja. Portanto, faria qualquer sentido uma citação repentina sobre Maria, sobre Israel ético. Isso quebraria o estilo da organização e o raciocínio do conteúdo do livro de Apocalipse. Além do mais, qual seria a importância prática para os irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor, que estava vivendo uma intensa perseguição pelo Império Romano? Uma descrição de Israel ou de Maria como sendo a mulher perseguida no capítulo 12. Considerando o contexto histórico, não faria muito mais sentido aqueles irmãos entenderem que a mulher é um símbolo da igreja. Certamente, esta foi a interpretação daquele irmão, que puderam ver a guerra que existe por trás da perseguição da igreja de Cristo sofre. Desculpe. É claro que Maria está incluída como um membro que desempenhou um papel fundamental nesse grupo, simbolizando pela mulher, bem como o próprio Israel, a que tivera a revelação especial de Deus, conforme Romanos 2:3, e formava um anjo do Antigo Testamento. Embora claramente não devemos entender que todos os judeus do Antigo Testamento fizeram parte da igreja. Portanto, há uma diferença entre o Israel ético e o Israel como igreja do Antigo Testamento. Logo, a mulher é um símbolo único da Igreja de Cristo, com todos os tempos. Para uma melhor compreensão, devemos perceber que o capítulo 12, primeiramente, enfatiza a Igreja do Antigo Testamento. E após o versículo 13, a descrição passa a incluir os santos da nova dispensação, enfatizando a Igreja do Novo Testamento. Já no versículo 17, deixa isto muito claro ao dizer que o dragão foi pelejar com os restantes da sua descendência, e o que guarda os mandamentos de Deus e tem a testemunho de Jesus. Então vamos lá, a descrição da mulher. No capítulo 12, faz uma descrição da mulher. Ela está vestida de sol, lá no versículo 1, né? E o que significa que ela é gloriosa e exaltada e reflete o brilho da glória de Deus. Ela tem a lua debaixo dos seus pés. Isto, ela exerce domínio pela autoridade, ortogada pelo próprio Cordeiro. Ela tem em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ou seja, ela é vitoriosa e ela é vencedora. A mulher está grávida, o que significa que ela tem uma grande missão, dar à luz a Cristo segundo a carne. Romanos 9:5. Aqui é mais uma clara referência à igreja do Antigo Testamento, através de um povo especialmente escolhido por Deus, pelo qual o Messias viria ao mundo.
Esse processo não foi nada fácil. O dragão perseguiu ferozmente esse povo, essa igreja, essa mulher, mas Deus o aguardou, e na plenitude dos tempos Jesus nasceu. Por fim, vemos também que a mulher é protegida por Deus. O livro de Apocalipse mostra essa proteção de forma maravilhosa. Nele, sabemos que a igreja é selada, conforme Apocalipse 7:3, 9:4. A medida é medida e separada, conforme Apocalipse 11:1. E no capítulo 12, vemos que ela recebe asas, lá no versículo 14 do capítulo 12. Tudo isso significa que Deus protege pessoalmente seu povo do poder perseguidor do dragão e dos seus aliados. Durante 1260 dias que simboliza o período da igreja e da pregação do evangelho, a igreja estará protegida. Isso não significa ausência de problema. Ao contrário, significa que nada pode parar o avanço da pregação da palavra. De modo que, se for preciso, Deus concede poder aos seus eleitos para que eles sejam mortos por amor do seu nome. Está lá em Apocalipse 6:9, 11 e 14:13. Agora, a descrição do filho da mulher. O que é esse filho? Aqui não há qualquer dúvida que o filho da mulher é o Messias. No versículo 5, mostra esse filho homem como alguém muito poderoso, que é reger as nações, com um cetro de ferro. Essa é uma citação do Salmo 2:9, que é um salmo messiânico, inclusive aplicado pelo próprio Cristo em Apocalipse 12:27. O versículo 5 mostra que esse filho subiu ao céu para sentar-se no trono, e aqui está englobado todo o processo de exaltação de Cristo, desde sua humilhação, morte, ressurreição, até a sua ascensão ao céu. Finalmente, no versículo 10, deixa explícito que o filho da mulher se trata de Jesus, ao dizer que agora é chegada a salvação e que a força do reino do nosso Deus é o poder do seu Cristo. E vamos lá, qual é a descrição do dragão? O dragão simboliza Satanás, conforme o Apocalipse 22. Um ser pessoal que possui uma grande obsessão em atacar o filho da mulher. Ele possui 7 cabeças coroadas que simbolizam seu domínio mundial, conforme Lucas 11, 20, 22, Atos 26, 18, Efésios 2, 2. E essas coroas não são coroas de glória e de vitória, mas coroas que ter pretensa autoridade, pois ela tenta ser um imitador do cordeiro. Os 10 chifres simbolizam o seu poder destrutivo. O próprio Jesus disse que o dragão veio para matar, roubar e destruir. Na verdade, Jesus veio com o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, mas aqui há alguns entendimentos de alguns autores, comentarei, que diz que esse dragão simboliza um ladrão, que ele veio para matar, conforme lá João 10:10. Porém, algo importante é descrito: Satanás cai. O capítulo 12 mostra que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos, e o dragão e seu anjo não foram apenas derrotados, mas também foram expulsos do céu e lançados na terra. Aqui sabemos que, ao contrário do que muita gente pensa, a morada de Satanás é a terra. Essa expulsão não se refere a uma queda inicial de Satanás, mas de sua derrota no tempo da crucificação e ressurreição de Cristo, conforme João 12:31 e Apocalipse 12:12. No versículo 10, escuta-se uma grande voz do céu dizendo: o acusador de nosso irmão é derrubado. O significado dessa expressão fica claro que Jó 1:9 e 10, com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo ao céu, Satanás sofre uma derrota esmagadora, anulando qualquer acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus.
No capítulo 2, revela Satanás sendo lançado na terra. Já no capítulo 20, revela Satanás sendo lançado definitivamente no lago de fogo. Como ele falhou em destruir o filho da mulher, agora ele volta para sua atenção para a mulher. Ele tenta afogar a igreja com um rio de mentira, de soluções e falsas teorias filosóficas e como toda a sua cólera. Ele peleja contra os fiéis, conforme versículo 17, porém Deus os protege. Então a gente vê que essa coisa do dragão, ele se revolta contra a igreja, ele tenta destruir a igreja, né, com mentira, ter soluções e falsas teorias filosóficas, né, que na verdade é essa mulher que ele não conseguiu destruir o filho da mulher, que é Jesus, né, que representa Jesus, uma vez que Jesus morreu, mas ressuscitou, né, e ele tenta agora destruir a igreja, mas ele não vai conseguir, porque Deus pelejará por nós, e nós só temos a vitória em Cristo Jesus. Por fim, nos capítulos seguintes do Apocalipse, vemos que conforme o dragão faz sendo frustrado em seus planos, vê suas mentiras e fraudes são surtir efeitos diante da igreja verdadeira. Ele recruta alguns aliados para servirem nessa missão. A besta que sobe do mar e besta que sobe da terra é a grande Babilônia, mas o dragão e todos os seus aliados serão derrotados. Para concluir, reconheço que todas as correntes escatológicas possuem suas dificuldades. Isso pelo simples fato que a segunda vinda de Cristo e a consumação da presente era ainda não ocorreram. Portanto, embora pessoalmente eu não concorde com algumas interpretações para não encontrar fundamentações bíblicas suficientes, respeito aqueles escritores, né, em Cristo que adotam uma posição diferente da minha. É melhor de tudo é que juntos temos a esperança que um dia iremos compreender todas essas coisas definitivamente ao lado do nosso Senhor. Porque um dia nós estaremos com Cristo, né, no reino dos céus, e todas essas coisas, né, para aqueles que estão vivos, né, e na volta de Cristo, e até mesmo, eu acho que nós talvez teremos esse conhecimento, nós vamos ver que somos mais que vencedores, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que de fato se converteram ao Evangelho, que pregam a palavra de Deus, né, que tem Jesus como verdadeiro Filho de Deus, como Salvador e Senhor, e que nós cremos na fé, na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. É isso que eu queria deixar para os irmãos, e depois, na próxima aula, aí nós já vamos abordar o capítulo 13 e 14, e se pudéssemos alcançar até o capítulo 15. A minha pretensão é começar uma nova revista, um novo estudo a partir de janeiro. Por isso eu estou dando ênfase aos capítulos aqui de Apocalipse. Eu acho que até o último domingo de dezembro, aliás, no último não, que o último domingo é Natal, mas até o dia 18, que seria o último domingo antes do Natal, chegamos até o capítulo 22, porque aí fechamos uma vez que nós começamos desde o início, para quem assistiu a aula, né, os nossos vídeos, começamos lá de Mateus, então viemos Mateus, Marcos, Lucas, João, né, e nós continuamos dos evangelhos e chegamos ao Apocalipse. E agora, para dar continuidade, como o livro de Apocalipse ele é um pouco complexo nas suas interpretações, tanto que a gente, como abordou hoje, tem várias interpretações de vários autores, né, que comentaristas, alguns estudiosos bíblicos, que eles têm várias interpretações, e a gente procura chegar naquela que a gente acredita que seja a mais convincente, né? Então é isso mas se Deus quiser,
Aí até dia 18 de dezembro a gente termina o livro de Apocalipse. Então eu abordarei na próxima aula o capítulo 13 e 14, se der o 15 e assim sucessivamente, até chegarmos ao capítulo 22 e encerrarmos esse livro de Apocalipse. E eu vou agradecer a Deus agora por mais essa aula e pedir a bênção para todos nós. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse momento de estarmos estudando a Tua Palavra. Por isso, Senhor, me abençoe, Senhor. Abençoe a cada um que está assistindo ou vai assistir esse vídeo, Senhor. Que Tu possa estar abençoando, livrando do mal. Que possa estar um dia de paz, tranquilidade, segurança. Um dia de união, de amor, de alegria. Aumenta a nossa fé, nossa esperança, nosso amor. E que possamos compreender a Tua Palavra. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos estar dando revelação, compreensão, para sermos certificados para a Tua Palavra e cada dia mais podemos crescer na graça e no conhecimento dela, Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, fiquem com Deus, até a próxima e que Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus.